Trigonometria. Olá! Nessa aula estudaremos a trigonometria no triângulo retângulo ou no triângulo qualquer. Um triângulo é um retângulo quando ele se apresenta num ângulo de 90 graus. Quando temos um triângulo retângulo, chamamos de hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto e de catetos os lados restantes. A trigonometria é a parte da matemática que relaciona os lados de um triângulo com os ângulos do mesmo. Para isso é usado o seno, o cosseno e a tangente. Seno, cosseno e tangente de um ângulo. Peguemos o seguinte triângulo retângulo em que foi marcado o ângulo alfa. O cateto grudado ao ângulo alfa é chamado de cateto adjacente. O cateto afastado de alfa é chamado cateto oposto. O seno do ângulo alfa é a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa do triângulo. O cosseno de alfa é a razão entre cateto adjacente e a hipotenusa. A tangente de alfa é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Existe ainda uma relação muito importante entre seno, cosseno e tangente. É a tangente do ângulo alfa, que é igual à razão entre o seno e o cosseno do ângulo alfa. Ângulos notáveis. Entre todos os ângulos agudos que podem existir em um triângulo retângulo, 3 deles se destacam. São os ângulos 30, 45 e 60 graus. Esses 3 ângulos são os que mais aparecem em exercícios de trigonometria em triângulos. Por isso, vale a pena decorar uma pequena tabela que relaciona tais ângulos com os respectivos valores de seno, cosseno e tangente. Observe a tabela. 30 graus em relação ao seno, 1 sobre 2. 45 graus em relação ao seno, raiz de 2 sobre 2. 60 graus em relação ao seno, raiz de 3 sobre 2. 30 graus em relação ao cosseno, raiz de 3 sobre 2. 45 graus em relação ao cosseno, raiz de 2 sobre 2. 60 graus em relação ao cosseno, 1 sobre 2. 30 graus em relação à tangente, raiz de 3 sobre 3. 45 graus em relação à tangente, 1. 60 graus em relação à tangente, raiz de 3. Trigonometria em triângulo qualquer. Quando falamos em triângulo qualquer, estamos nos referindo a triângulos que não apresentam um ângulo de 90 graus. Para esses triângulos, não podemos usar as relações trigonométricas que acabamos de ver para calcular o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo, já que triângulos quaisquer não existem hipotenusas ou catetos. Para triângulos quaisquer, são utilizadas as leis dos senos e do cossenos. Lei dos senos. A lei dos senos diz que um triângulo, as razões entre seus lados e os senos dos ângulos opostos a eles é proporcional, ou seja, no triângulo ABC qualquer, vale a seguinte relação: A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, que é igual a 2R, sendo R o raio da circunferência circunscrita no triângulo. Lei do cossenos. A lei dos cossenos diz que, sendo A, B e C as medidas dos lados de um triângulo e sendo alfa a medida do ângulo oposto ao lado de medida A, temos que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC
Cosseno de alfa. Já entendi, já entendi.